Olá, tudo bem? Sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador. E sempre tenho trazido aqui para vocês conhecimentos sobre o mercado de carbono, sobre os projetos de crédito de carbono, também sobre as finanças relacionadas a esse importante e atual mercado. Então, estamos aqui novamente para compartilhar algumas informações que julgamos importante para a sua atuação profissional. Aliás, nós queremos que você seja um expert em crédito de carbono, desde o absoluto zero, que também você possa lucrar com esse mercado bilionário, ok? Então vamos hoje falar aqui de um assunto em particular, né, na nossa série de vídeos que temos trazido aqui, né, com os nossos conteúdos, sempre avançando um pouquinho nessa temática. E nós buscamos, né, sempre divulgar esses avanços, né, do mercado, da evolução, do desenvolvimento de projetos, para que nós possamos, então, no Brasil, ter uma quantidade maior de experts, de conhecedores do assunto. E você, profissional, é o nosso alvo, né? Você que atua numa empresa privada, você que é autônomo, consultor, trabalha no âmbito público também, enfim, em todas as frentes de atuação profissional relacionadas a essa temática. E lembre-se também que esse conteúdo aqui, né, faz parte da Semana do Crédito de Carbono, né? Um evento no qual eu vou te ensinar o caminho para você se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero, né? E também você possa lucrar com este mercado bilionário. Bom, o nosso evento aqui, a nossa Semana do Crédito de Carbono, né, será nesses dias aqui que aparecem no horário, né, que está divulgado, né, e eu já digo para vocês que esse evento que será totalmente gratuito, 100% online, né, 100% gratuito, e eu peço que você se inscreva, não perca essa oportunidade, né, se inscreva aqui na link na bio, ok? Então não deixe de se inscrever. Muito bem, e o assunto que eu vou repercutir um pouco aqui com vocês hoje, né, nesse vídeo, é o seguinte: saiu uma matéria, né, recentemente, né, aliás, tem saído várias matérias, né, o mercado de carbono está em constante, né, ebulição, né, está bastante ativo, bastante dinâmico e trazido aí, né, às mídias muitas informações relevantes. Pois bem, então o assunto hoje aqui, né, o crédito de carbono já atinge patamar bilionário no país. E eu complemento a matéria que saiu na imprensa, né, e trilionário no mundo. Né? Já temos esse mercado, né, com maior dimensão ainda. Né? No Brasil, se ele é bilionário, no mundo ele é já trilionário. Né? E diz também nessa matéria que os especialistas, né, veem potencial para todas as empresas no país, no caso do Brasil, né, gerarem e venderem as suas compensações de emissões de gases de efeito estufa. Então, o título da matéria é essa, né? É esse. Então, vamos repercutir um pouco aqui. Bom, diz a matéria que o mercado de crédito de carbono já rende cifras bilionárias para as empresas brasileiras. Né? Então, é uma notícia bastante auspiciosa, bastante importante, e nós temos que entender isso como, né, bastante relevante também para a nossa atuação profissional. Nós queremos participar, né, nós queremos ter o nosso mote, a nossa fração de participação nesse importante mercado. De diferentes formas, né? Diferentes maneiras, desenvolvendo projetos, transacionando crédito de carbono, desenvolvendo tecnologias, plataformas, né? Que, enfim, tem todo um universo, né, de oportunidades para nós nos desenvolvermos nessa área. E diz aqui também que apenas em um dos portfólios de uma empresa de consultoria bastante atuante no mercado, né, o de energias renováveis, por exemplo, né, já reúne 18 projetos com 70 milhões de toneladas de captura de carbono e cerca de 210 milhões de dólares em valor, em portfólio, né? Ou seja, mais de R$ 1 bilhão. Então, se nós tomarmos aí apenas esse portfólio dessa empresa, né, importante de consultoria, uma delas, né, com 18 projetos, nós estamos falando de 70 milhões de toneladas, né, de CO2 equivalente e 210 milhões de dólares, que equivale a mais de R$ 1 bilhão. Então, bastante importante, né, essa matéria. E diz ainda que essa empresa, né, essa importante empresa de atuação no nosso mercado de carbono, né, no Brasil, também que tem as suas interfaces internacionais, né, tem um fundo de US$ 1 bilhão para a aquisição de 1 milhão de hectares de florestas na Amazônia. Áreas florestais diversas lá na Amazônia, possivelmente para projetos RED, né, para a geração, portanto, de crédito de carbono.
Então vejam só, fundos, recursos, investimentos da ordem de bilhões, né? Aqui US$ 1 bilhão, né? Para aquisição de áreas florestais para desenvolvimento de projetos de crédito de carbono, na mesma empresa que havia sido citada na matéria. E diz também que a tonelada de redução de carbono tem preço variando entre $3 a $4. Claro, varia muito conforme a tipologia do projeto. Nós já explicamos isso, né, aqui em outros momentos, mas eu quero reiterar aqui. Para projetos de energia, industriais, resíduos, é mais ou menos isso, por volta de $3 a $4 hoje. Mas já foram diferentes esses preços e podem ser diferentes também no futuro. De qualquer forma, né, para projetos, soluções baseadas na natureza, projetos florestais, agricultura, Blue Carbon, etc., nós podemos falar aqui de 10, 12, 15 e até mais dólares por tonelada, dependendo dos co-benefícios. Então, esse valor, segundo diz a matéria, que pode subir muito nos próximos anos. Então, a expectativa é de uma alta nos preços, né, na tonelada de CO2, ou seja, no crédito de carbono. E diz também a matéria que vendemos um portfólio antecipado aqui de 30 anos, então já está sendo vendido, né, um portfólio futuro aí, antecipado de 30 anos por $15 a tonelada. Então é aquilo que eu tinha dito para vocês, né? Depende da tipologia do projeto, nós podemos ter cifras aí muito mais expressivas nesse mercado. Então é importante nós nos posicionarmos bem no mesmo, né? Então é importante, né, termos sempre a informação, né, estarmos antenados às novidades, às notícias, né, e também buscarmos sempre o conhecimento. E é isso que a gente tem feito aqui, né? Sempre trazido conhecimento para você, profissional, né? Para que você possa se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero e possa lucrar com este mercado milionário, ok? Então, vamos em frente. E diz também que, além do setor do âmbito privado, né, também o setor público, né, tem uma importante missão, um importante papel nesse contexto aí, né? A matéria versa também sobre isso. Diz que o setor público também tem tomado uma iniciativa importante no sentido de desenvolver o mercado interno brasileiro. O BNDES, né, enxerga, segundo a matéria, o carbono hoje como um fundamental, um ativo fundamental nesse cenário, né, de segurança climática no mundo. E o Brasil é um player, né, é um ator dos mais relevantes. Então é um novo ativo para nós, né, no Brasil, para nós desenvolvermos e podermos ter, né, lucratividade, ter maior entrada de recursos, né, movimentação de recursos aqui no nosso país. E temos aqui ainda a informação nessa matéria que diz que o BNDES tem realizado diversas iniciativas. Nós já vimos isso, já inclusive gravamos um vídeo a respeito dessa chamada pública, né, desse edital que foi lançado pelo BNDES. Mas enfim, o Banco Econômico de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, né, tem realizado diversas iniciativas, né, para impulsionar a evolução desse segmento do mercado de crédito de carbono aqui no Brasil, né, assim como fez no passado o Banco Mundial com o Fundo Protótipo de Carbono, né. Mas enfim, o BNDES então lançou recentemente um fundo com recursos mistos, aí dos quais 90 milhões de reais são de capital não reembolsável, portados pela instituição, né, para servir de garantias a bancos comerciais em linhas de financiamento a projetos de geração de crédito de carbono. Super importante, né, uma notícia bastante relevante, né. E além disso, né, diz aqui também que o BNDES, em outra iniciativa, né, o chamado Fundo Floresta Viva, né, já conta com a participação de mais de 10 empresas diferentes, de diferentes segmentos do país, com foco em financiamento de projetos de preservação, reflorestamento e recuperação de biomas. São mais de 700 milhões de reais para a recomposição de biomas, geração de crédito de carbono e compensações às empresas. Então, imagine, né, o tamanho desses recursos. Será que você imaginaria isso um dia acontecer? Eu mesmo estava muito reticente, né, muito cético em relação a isso. E hoje a situação é por demais animadora. Então temos aí uma oportunidade de fazer um enfrentamento às mudanças climáticas com atividades relacionadas a soluções baseadas na natureza, né, recuperar os nossos biomas e ainda lucrar com isso, né, é algo muito importante. Concilia o ambiental com o econômico, né, e com certeza com muitos benefícios sociais também. Então o papel do BNDES tem sido exercido dessa maneira e nós destacamos isso aqui.
E ainda diz que os mercados, né, de crédito de carbono e de títulos verdes, não só o mercado de crédito de carbono em si, né, mas também dos títulos verdes em geral, os green bonds, né, os bons verdes, né, também outros tipos de ativos ambientais, créditos de energia renovável, os créditos de CBIOS, né, entre outros aí, né, ativos ambientais também têm se valorizado, né. E diz aqui que esses títulos verdes têm o potencial de se tornar 100 vezes maiores que atualmente, né, aqui no nosso país. E o Brasil pode se beneficiar, né, de cerca de 1/3 desses recursos globais nesses mercados. Então, muito bom para nós. Nós, além de estarmos no momento certo, estamos no lugar certo. Isso é muito importante para nós, né? E ainda diz a matéria que o país tem uma participação muito pequena em relação aos instrumentos financeiros ligados à sustentabilidade. Então, quer dizer, isso é bom e isso é ruim. É ruim porque podemos fazer muito mais do que não fizemos ainda, mas abre toda uma frente, né, de oportunidades, esse é o lado bom. Ou seja, não fizemos tudo o que poderíamos, mas temos aí pela frente todo o potencial de fazê-lo, né? Então, impulsionar, né, a sustentabilidade é por demais importante e o momento é muito pertinente e oportuno. Diz aqui que o Brasil emitiu apenas 21 milhões de dólares em crédito de carbono. Pouco, né? Principalmente no mercado voluntário o Brasil tem atuado. Né? Em relação aos chamados Green Bonds, diz a matéria, a América Latina como um todo, né, lançou pouco mais de 10 bilhões no ano passado. Então veja só o potencial que o Brasil tem sendo um país de dimensões continentais, né? E ainda a matéria diz assim, né? A transição para as economias de baixo carbono vai exigir 125 trilhões de dólares para que aconteça no tempo correto, ou seja, que nós não tenhamos o aumento de temperatura acima de 1,5 grau, né, até o final do século. E também em 2050 busquemos já uma antecipação, né, da nossa, se não neutralidade, pelo menos uma busca de uma redução expressiva das emissões globais de gases de efeito estufa. Então afirma lá na matéria, né, nessa matéria que estou repercutindo aqui com vocês, que há necessidade de um investimento da ordem de 1,3 trilhão, né, 1,3 trilhão de dólares, né, globalmente por ano até 2030 para alcançar os objetivos das metas, né, cumprimento dos compromissos assumidos no Acordo de Paris. Então muito importante, né, termos isso em mente, que o pano de fundo é o enfrentamento das mudanças climáticas, né, a problemática das mudanças climáticas, né, dos seus efeitos, das suas consequências, né, e procurarmos mitigar, né, esse importante efeito aí da alteração do clima, né, por atividades antrópicas. Então, muito importante, né, nós vimos aí a potencialidade que esse mercado tem, tanto em nível internacional como no Brasil, né? Nós precisamos movimentar muito a nossa economia de baixo carbono, né? Isso requer conhecimento, capacitação, né? Que nós tenhamos profissionais aptos a dirigir, né? Conduzir esse processo, fazer a gestão desse processo de transformação da nossa economia para uma economia de baixo carbono, uma sociedade de baixo carbono. Para isso, nós precisamos contar então com conhecimento, né? E é isso que nós queremos e estamos aqui sempre buscando, né, junto aos nossos colegas, né, para que você se torne, né, um conhecedor desse assunto. E lembrando aqui novamente que o nosso conteúdo aqui, né, desta ocasião, né, desse vídeo, faz parte do aquecimento da Semana do Crédito de Carbono, tá? Que é um evento no qual eu vou contar para você, né? Vou te mostrar o caminho para você ser um expert em crédito de carbono do absoluto zero. E também que você possa faturar alto nesse mercado bilionário, né? Nesses dias aí, vocês veem aqui, né, na tela, nós teremos a oportunidade de conversar sobre outros assuntos, sobre todos os assuntos mais importantes desse mercado de crédito de carbono e também sobre a potencialidade do Brasil e das tipologias distintas de projetos que nós temos para desenvolver no nosso país. E também em outros âmbitos, não só no Brasil, mas particularmente no nosso país. Um evento 100% online, 100% gratuito. Se inscreva aí na link na bio, ok? Semana do Crédito de Carbono, muito importante, né? Nós estamos aqui trazendo esta oportunidade, né, de aprofundarmos conhecimentos e lançarmos, né,
as linhas mestras, né, para podermos capitalizar nesse grande mercado bilionário aqui no Brasil, né, que se abre, e também trilionário no mundo. Né? Então nós temos um potencial gigantesco. No Brasil em particular, né, nós tivemos aí recentemente esses editais, né, do BNDES, um menor, um primeiro, né, que foi lançado, né, e um segundo com 100 milhões de reais. Então, já dá para ver que é milionário mesmo, né, e que nós temos apenas nesse aporte muito inicial de recursos já cifras muito vultosas. Se nós pensarmos aqui na potencialidade dos projetos RED, por exemplo, se nós somássemos hoje todos os créditos de carbono gerados, vamos pegar em uma década, né? Em 2010, 2020, por exemplo, nós teríamos um potencial de milhões, né, de créditos de carbono, multiplicados por $10 e multiplicados por pelo menos R$ 5 por dólar americano, nós certamente ultrapassaríamos facilmente a cifra de bilhão, né? Certamente e com facilidade. Se nós somarmos a isso os nossos projetos de energia, de resíduos, entre outros, isso se ampliaria de maneira bastante expressiva. E até porque esses projetos de crédito de carbono são de longa duração. Os projetos de energia, de resíduos, são de minimamente 7 anos. 7 anos. E os projetos florestais, minimamente de 20 anos. Né? Uma média aí para a RED de 30 anos. Então, nós temos projetos que geram muitos créditos, que valem muito no mercado, que têm o potencial de subir, e além disso nós temos, né, uma potencialidade de gerar créditos de carbono e fazer um fluxo de caixa aí por 30 anos, né, podendo ser até mais, mas normalmente aí. E ainda sem falar, né, um potencial que nós nem exploramos, alguns potenciais que nós nem exploramos ainda, que é a agricultura. Praticamente não tem projetos de crédito de carbono, né, nem no mundo nem no Brasil, né, de agricultura sustentável e regenerativa. E esse é um grande potencial nosso aqui. O Brasil é o país, talvez seja o país mais prodígio, né, em termos de atividades agropecuárias, né, inclui-se as florestais também. Então nós temos um potencial imenso. Nosso país tem esse potencial de desenvolver atividades nesse escopo, né, na agricultura. E além disso, o Blue Carbon. Nós somos riquíssimos em termos de costa, né, de áreas úmidas, por assim dizer. Nós temos uma imensa, né, janela de oportunidades para os meus projetos com esses perfis que praticamente não foram explorados. Né? Aí temos todo um campo para magnificar, para tornar ainda maior essas cifras que nós mencionamos aqui neste vídeo. Então, essa matéria que saiu nos conta exatamente o tamanho desse mercado. Né? Nós estamos falando aqui, né, no Brasil de alguns bilhões, né, e no mundo a escala de trilhões. Isso representa muito, né, se nós considerarmos o nosso PIB, nosso potencial econômico, é uma fração muito importante. E nós acreditamos que não só no desenvolvimento de projetos mercadológicos, projetos que vão ser registrados no mercado voluntário de carbono e futuramente também no mercado brasileiro, talvez regulado, no mercado regulado internacional, né, do Acordo de Paris, né, que nós tivemos aos moldes do MDL, né, no mercado de crédito de carbono regulado pelo Protocolo de Kyoto, nós teremos então aí cifras extremamente grandes, né, para explorar. Mas além desse mercado com o desenvolvimento de projetos, como eu dizia, né, nós temos o potencial de desenvolver outras atividades afins, porque para desenvolver um projeto de crédito de carbono que tem um valor, que tem investimento, tem as suas receitas, tem o seu fluxo de caixa, nós precisamos de muitas coisas. Precisamos de conhecimento, que já destacamos aqui fortemente, né? Precisamos de tecnologia de satélite, precisamos de tecnologia, as geotecnologias, né? Tecnologias de tratamento eficiente de resíduos, tecnologias de uma agricultura de precisão, né? De medições, a tecnologia de novas energias, né? Novos produtos, novos processos industriais. Então tudo isso requer muito investimento. Essas cifras seguramente, se nós considerarmos indiretamente como benefícios, né, no mercado de crédito de carbono, nós vamos falar de patamares muito mais elevados. Então nós temos várias frentes. Você aí profissional que pode atuar, né, tanto
nos estudos básicos, né? Tanto na área de engenharia, na área de agronomia, na área de florestas, na área industrial, etc., pode, então, desenvolver suas atividades profissionais mais clássicas, mas também pode trabalhar em projetos de crédito de carbono mais clássicos, mais característicos, né? Que é a elaboração do PD, que é participar do ciclo do projeto, né? Que participar da validação, pode atuar como auditor, pode atuar como consultor, elaborador de projetos, participar do monitoramento de vários processos. Então nós precisamos formar mais massa crítica, né, para isso. E também muitos de vocês que têm, né, conhecimento jurídico legal, que têm conhecimento do mercado, atividades, né, mais afins ao mercado, né, podem sim acompanhar aí e desenvolver suas atividades, né, para transacionar, né, crédito de carbono, para vender e comprar, para poder participar mais ativamente dessa ponta do mercado. Eu vejo que tem uma ampla frente de possibilidades, né? Os profissionais, os mais diversos. Isso é muito bom, né? Porque movimenta muito a nossa economia. Quando nós irrigamos capital, recursos financeiros dessa magnitude, certamente nós enxergamos, né, um cenário, né, um horizonte favorável de longo tempo, né, de longevidade, né, para nossas atividades profissionais. Os nossos colegas, os nossos jovens, né, podem fazer aí, né, a sua carreira, né, com um viés focado na sustentabilidade, no desenvolvimento de ativos ambientais, no enfrentamento das questões climáticas. E isso tudo, né, reveste, né, esse mercado grandioso, né, também de muita competência, de muitas capacidades profissionais. Então nós queremos aqui sempre, né, mostrar o lado técnico, mas também o lado econômico, porque nós temos sempre na nossa atividade profissional que, no bom sentido, né, vender com honestidade, né, e com todo o mérito a nossa atividade profissional. Saber elaborar um projeto, saber fazer uma análise econômica, saber desenvolver ações, né, concretas, fazem jus, né, à nossa remuneração como profissionais. E nós precisamos de mais massa crítica, como eu já disse, né, precisamos de mais profissionais. Eu tenho aqui formado muitos colegas, né, que hoje estão no mercado, estão trabalhando. Eu fico muito satisfeito com isso, né, porque a gente, hoje mesmo encontrei uma colega, professor, que bom que você, né, sabendo que você faz parte dessa equipe, que eu fico mais tranquilo, né, porque nós estamos aqui desenvolvendo uma ação, né, com os produtores rurais e tal, e a gente está feliz por isso. Então eu fico satisfeito, né, de poder ver que os meus ex-alunos, meus colegas, os meus amigos profissionais, né, estão se desenvolvendo e estão entrando de cabeça também nesse mercado grandioso, milionário, bilionário, trilionário. Né? Então, com certeza, a gente fica mais satisfeito, fica mais feliz. E a gente que não pode deixar sempre de destacar, né, que os nossos conteúdos estão sendo sempre trazidos aqui para impulsionar, né, o seu interesse, né, a sua motivação para esse importante mercado. Porque nós queremos realmente que você seja um expert em crédito de carbono do absoluto zero e também possa ter resultados, né, financeiros, possa lucrar, né, possa faturar, né, com a sua atividade profissional. Todo mundo quer, né, crescer profissionalmente. Você tem essa vontade com certeza e tem esse mérito, né, tem essa perspectiva. Né. Nós precisamos desenvolver a ciência, precisamos desenvolver o lado técnico, precisamos desenvolver o conhecimento. Por outro lado, nós precisamos também remunerar melhor os nossos profissionais. Eu tenho dito isso sistematicamente, né, que na época que eu me formei, né, lá há 37 anos atrás, eu tive já de cara uma boa experiência profissional e era muito bem remunerado como um recém-formado. Né? E hoje muita coisa mudou, né? Os jovens batalham com muita dificuldade, os salários não são tão bons, né? E aí, eis a oportunidade, né, para mudar esse status quo. Né? Tem muita gente aí, né, eu estava conversando com uma colega lá da Inglaterra, ela disse, olha, os colegas vão para a área de mudança climática, sustentabilidade, esse mercado, e eu estou ganhando 40% a mais. Então fiquei feliz pelo depoimento da minha colega lá, tem uma brasileira que está lá na Inglaterra, né, atuando nessa área, né, de mudança climática, sustentabilidade e tudo mais. Então, é um caso vivo, né, é uma testemunha viva disso que eu advogo aqui. Então, não esqueça, né, de novo aqui, né, a nossa Semana do Crédito de Carbono. Né, deixa eu pegar aqui para falar certinho, né, conforme o meu escrito, que este conteúdo, né, faz parte do aquecimento, né, da Semana do Crédito de Carbono. Né, um evento no qual eu vou mostrar o caminho para você se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero e faturar alto nesse mercado bilionário.
nesses dias, né? Cheguem aqui, né? 100% online, 100% gratuito. Se inscreva na link na bio, ok? Bom, então, resumo da ópera, né? Nós temos um mercado bilionário que passa a ser trilionário e temos várias frentes de atuação profissional. Você quer ou não participar desse importante mercado? Se você gosta mais da área técnica, tem tudo por fazer, né? Eu gosto bastante da área técnica, desenvolver, medir, né? Modelar, né? Monitorar, escrever, calcular, né? Essa é a minha praia maior. Mas tem colegas que gostam mais de outros aspectos, né? Aspectos negociais, né? Isso também é muito importante. Sem isso, não teríamos um mercado. Então é importante conectar, né, sustentabilidade e o mercado. E essas cifras gigantescas aí, né, conectam as partes. O mundo corporativo, o sistema financeiro, né, os grandes players internacionais, né, os grandes fundos internacionais, né, os investidores e também todo o elenco, o canal, né, internacional dos acordos internacionais, os organismos internacionais, os negociadores internacionais. Eu mesmo, né, participo já há bastante tempo das COPs, né, e também como membro do IPCC. Então fico feliz, né, de ver essas partes conectadas. E agora eu li uma matéria bastante recente, até ontem, de um colega, que é colega do IPCC, né, mas ele é muito mais estrela aí, né, é um colega brasileiro, né, que é nosso negociador aí, né, um participante ativo, né, na ONU, né, na questão das mudanças climáticas. E ele menciona lá, né, o esforço que está sendo feito, até mostrou uma foto ontem, né, que está sendo feito para a regulamentação dos mecanismos do mercado no Acordo de Paris. Com isso, esse mercado, que já é desse tamanho, conforme nós descrevemos aqui, vai se tornar ainda maior. Nós estamos no mercado voluntário de carbono, um empório de esquina. Nós vamos falar daqui a pouco num hipermercado, quando os mecanismos do mercado do Acordo de Paris, né, forem plenamente regulamentados, como foram no passado, né, no protocolo de Kyoto. Então nós não teremos mais um mercado, né, de 2 bilhões de dólares por ano, como o mercado voluntário girou nesse ano, e sim cifras que na época, né, do protocolo de Kyoto se falava aí de 200 bilhões de dólares por ano. Claro, contando também o comércio de emissões europeu, né, com grandes volumes e grandes preços, né, preços muito altos. E também, depois o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, né, e a implementação conjunta. Mas agora temos a oportunidade, porque nós estávamos falando lá na época de 5% de redução de emissões, 5,2% para ser mais exatos, na época do protocolo de Kyoto, até 2020. E agora nós estamos falando aí, né, de buscar, né, net zero, ou seja, reduzir as emissões de 50 a 52 gigatoneladas de CO2 equivalente por ano, bilhões, né, de toneladas. Então nós vamos falar de algo pelo menos 20 vezes maior. É isso que se espera. Então, temos tudo isso pela frente. Estão animados? Espero que sim. Então, não deixe de participar da Semana do Crédito de Carbono, ok? Te espero lá. E nos vemos em breve. Um grande abraço.